Roberto Sadovski, boa tarde para você, Sadovski. E aí, que filme é esse, Dark Horse? Em que cavalo é esse? Cavalo caro, hein? Esse cavalo realmente está custando caro, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. É um cavalo de corrida caríssimo esse aí, né? É caríssimo e completamente fora da realidade também, porque é uma produção muito modesta pelas imagens que a gente viu na época que estava sendo filmado no Brasil, que a gente conseguiu vislumbrar de produção, não justifica esse valor todo. Lembrando que, se eu não me engano, dos 20 últimos vencedores do Oscar, 15 custaram menos que isso também. Filmes como Conclave, filmes como Moonlight, são filmes que custaram menos do que o suposto orçamento do Dark Horse. E assim, a lei de incentivo, ela precisa de prestação de contas, ela precisa ter um propósito, ela precisa ter documentos, ela precisa estar toda exposta no papel. Quando o orçamento ele é privado, também existe uma prestação de contas. Você tem que pagar fornecedores, elenco, equipe e tal. Eu lembro de relatos de pessoas, de figurantes que não tinham recebido também e tal. Tem muito que vai ser cavado nesse buraco aí, mas esse valor ele é completamente fora da realidade. Coach. Precisa ver como é que vai entrar nesse filme. Podia entrar como um epílogo, né? Todo esse escândalo do Caso Master, que seria um fecho de ouro, né? Um final de ouro para essa produção. Você já viu trechos do filme? Como é que é esse filme? O que dá para a gente esperar disso aí? Tem umas imagens dele passando aí enquanto o Sadovski te responde. Essas imagens foram as imagens que eu vi, né? Tem algumas coisas de produção que vazaram, né? Se eu não me engano, o próprio Mário Frias colocou nas contas de redes sociais dele algumas imagens, e nada aí advoga um filme que vai custar o valor que está sendo divulgado, né? E é como a gente comentou na nota do UOL, né? Esse valor que o Vorkado supostamente alocaria no filme é parte dos recursos. Então tem mais outra grana que a gente não sabe de onde veio ou para onde vai ou onde foi parar. Pelas imagens, não foi parar aí. Eu vi gente comentar, não, mas isso é uma produção hollywoodiana de primeiro mundo. Não é. Isso aí é um filme mega independente, dirigido por alguém que não tem absolutamente nenhum currículo relevante, e protagonizado por um ator que já está fora do circuito hollywoodiano há muito tempo. O Jim Caviezel, ele foi apontado como astro em 98, 99, quando saiu Além da Linha Vermelha. Depois que ele fez a Paixão de Cristo, ele teve uma sobrevida, mas ele nunca passou para o lado A dos filmes. Acredito eu hoje, e aí é uma coisa meramente especulativa minha, que o salário de Wagner Moura, por exemplo, é muito maior do que o de um Jim Caviezel, porque o Wagner Moura, ainda por cima, é um ator indicado ao Oscar. Então, o Jim Caviezel ele faz muitos filmes B, muitas produções pequenas. O Som de Liberdade foi um filme que deu sorte de ter um tema que conectou com algumas pessoas, principalmente de lados conservadores da sociedade, né? Uma biografia fictícia de uma figura que inventou toda uma história heróica para ele mesmo sobre resgate de crianças escravizadas e conectou bem, né? Foi um filme que deu uma boa bilheteria. Mas, tirando isso, ele não aparece em nada há décadas. Então, E o diretor é americano, né, Sadovski? é um diretor americano, não vou lembrar o nome dele agora, ele é muito insignificante. Ele fez 2 filmes muito pequenos, e como ele, existem dúzias de diretores que fazem filmes que vão direto para streaming, que eram lançados antigamente só no mercado de home video, que lutam para ter uma distribuição no cinema. Cyrus, o nome dele? Cyrus alguma coisa. Now Raster. Inclusive, se eu não me engano, o Dark Horse não tem distribuição. Ele não tem contrato de distribuição em nenhum lugar. Acredito que agora, como está rolando o Festival de Cannes, que também é um grande mercado de distribuição, os produtores americanos desse filme devem levar o produto para tentar fechar um acordo de distribuição em qualquer país do mundo. Mas a data que foi aventada de setembro, a data que não existe, não está em nenhum calendário. Ela foi só largada ao vento até para tentar conseguir alguma distribuição. No Brasil não existe.
Eu acredito que esse filme não está pronto, que esse filme ainda precisa de finalização, de pós-produção, de muita coisa, e a gente pode esperar muito tempo até esse filme de fato existir. Letícia. Sadovski, boa tarde. Então, eu ouvi muita gente no bolsonarismo falando, não, mas é um filme gringo, é um filme americano, então o custo é muito maior. Eu não tenho a menor ideia de custos para fazer filmes, então quero muito te aproveitar para ouvir sobre isso. Filmes no exterior, porque o pessoal aqui estava tratando, não, é super normal ter 24 milhões de dólares desembolsados para produções nos Estados Unidos. E aí, agora você estava falando também que a pós-produção do filme também, ao que tudo indica, não está pronta. Então, quer dizer, seria todo esse dinheiro que a gente nem sabe se de fato chegou a ser entregue para o pessoal do filme, mas que também o filme não estaria pronto e faltaria ainda mais dinheiro para finalizar. É um pouco fora do padrão isso, talvez? A gente imagina que um filme nesse estágio já teria, no mínimo, um teaser, teria um trailer, para poder tentar, inclusive, conseguir um contrato de distribuição. A gente viu algumas imagens como essas que foram exibidas já aí, não tem nada muito além disso, não tem nada que não seja imagem de bastidor que a gente viu. Não existe uma sequência narrativa que seja já com correção de cor, com correção de som, que indique um filme finalizado. Acredito que esse movimento está acontecendo. A gente fala em produção internacional, tem alguns atores estrangeiros no filme, principalmente atores americanos, mas ator trabalha. Ator recebe um monte de coisa, ator faz uma semana de trabalho, 2 semanas de trabalho, e esses atores que estão no filme, né, a Lynn Collins, o Esai Morales, que foi até o vilão do último Missão Impossível do Tom Cruise, são atores que não têm muito destaque, então para eles a roda está girando. É mais uma produção que eles sentaram, filmaram e esperam receber o seu cachê, e acabou. Não tem absolutamente nenhum alinhamento ideológico de nenhuma forma, é só um trabalho. Existem, claro, filmes que custam 20 milhões de dólares, a Substância custou 17 milhões, por exemplo, mas é um filme de fato muito barato e independente, feito com uma ideia muito simples, e a gente vê que o orçamento foi muito em cima do VFX, né, da maquiagem, da pós-produção e tal. Eu não sei qual é o roteiro de Dark Horse. Eu já li várias coisas conflitantes de que tem uma parte de um jovem Jair Bolsonaro como soldado capturando um traficante, e esse traficante supostamente persegue ele depois do atentado durante a campanha. Então, assim, a gente não sabe. O que a gente sabe o projeto existe, foi escrito por alguém que nunca escreveu um roteiro antes, que é o Mário Frias, né, que era ator de TV, e tem pessoas, claro, na equipe que trabalham com cinema há muito tempo, mas assim, você paga a equipe, você paga uma produtora, você faz o seu filme. Como o filme vai ser distribuído e como vai chegar ao público depois, aí é uma outra conversa, é um outro investimento. Quer ver só, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, a produtora do filme sobre Bolsonaro não pagou locação de R$5 mil em café. A Natália Portinari traz essa apuração no nosso site. Temos aí a coluna da Nath. O filme ficou sem verba em dezembro de 2025. E o ator que interpreta Jair Bolsonaro, Jim Caviezel, deixou as gravações 2 dias antes do previsto, segundo fonte ouvida pelo UOL. Segundo o Intercept Brasil, o ex-banqueiro Vorcaro repassou pelo menos 10 milhões de dólares ao fundo nos Estados Unidos com a justificativa de financiar esse filme a pedido do senador Flávio Bolsonaro. A Go Up, produtora responsável pelo filme Dark Horse sobre Bolsonaro, foi processada na Justiça de São Paulo por não pagar R$5 mil de diária de locação a um café no centro da cidade. Ou seja, está faltando dinheiro, mesmo com tanta verba. O Sadovski. Tá faltando dinheiro para o cafezinho, né? Tá faltando dinheiro até para isso, gente. Então, assim, é tudo muito suspeito. O cinema nacional, que usa os mecanismos de captação, são mecanismos muito sérios e muito rígidos. A prestação de contas de uma obra cinematográfica nacional, ela é muito complexa. Exige um monte de contrapartidas e tal. Eu não consigo imaginar alguém entregar 160 milhões de reais para uma produção porque achou legal, porque o filho de alguém pediu, porque são coisas que existem. Se uma empresa
patrocina um filme, a gente fazia muita brincadeira disso antigamente, né? Se uma marca de refrigerante patrocina um filme, vai ter uma cena que vai ter uma mesa cheia de garrafa de latinha do refrigerante com o logotipo ligado, virado para a câmera, né? Voltado para a câmera. Então, é muito complexo. E é uma brincadeira que exige profissionalismo. Eu não sei até que ponto a produtora envolvida tal tem outras produções de audiovisual no seu currículo, mas gerir um montante tão vultoso para um filme que parece não ser tão vultoso assim, claro que vai despertar muitas dúvidas. Muito bom. Só para trazer mais detalhes, o centro de locação foi o Café Pátio Parque, numa rua aqui na região central de São Paulo. Foi usado o espaço no dia 7 de dezembro de 2025 por R$5 mil. Só que aí não vieram, né? Esses R$5 mil não foram entregues. O UOL tentou contato com a GoUp pelo e-mail que consta no site americano, mas a mensagem retornou com a informação de que o e-mail não existe. Outras tentativas de contato foram feitas com e-mails dos sócios da GoUp que constam no processo. Se tiver novidade, a Natália Portinari atualiza no nosso site. Sadovski, obrigado, meu amigo. Um abraço, viu? Obrigado, boa noite, gente. Vamos fazer o convite para a galera ficar ligada no seu programa. Quando mesmo? Aqui no canal UOL? Toda quinta-feira. Hoje? Toda quinta-feira, hoje, no UOL, sim, às 10h30 da noite, enquadrado. A gente tem toda semana, eu e o Yuri Moraes, falando de cinema, de cultura pop, e quase a gente, às vezes, sai no braço ao vivo. Mas vocês falaram sobre Dark Horse? Não, a gente não falou porque o filme não existe, né? É difícil falar sobre uma coisa que simplesmente tá no éter, né? Tá na imaginação ainda. Tá bom, 10h30, gente, não perca Enquadrados com Sadovski e com Yuri, certo? Isso. Valeu, um abraço, amigo, um abraço, coach. Obrigado, gente. Valeu.